Senhoras e senhores, muito boa tarde. Declaramos aberta a reunião da Comissão de Saúde, com o objetivo de discutir assuntos relacionados a políticas públicas e outras iniciativas de apoio às pessoas com síndrome de Down, conforme solicitação de minha autoria, através do requerimento de número 151/2018. Para compor a mesa, eu convido a vereadora Joana Dark, do Partido da República. Convido também o senhor Omar Maia Santos, presidente da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas, APADAN. Convido o vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, Dr. Wilkens Figueiredo. Representando a Secretaria Estadual de Saúde, o senhor Paulo José Gomes da Silva. Representando a Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, o senhor Mário Célio de Castro Alves. Representando a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, SEMASD, a senhora Ingrácia Castro. Representando a Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Ângela Maria Nunes de Castro. Representando a Secretaria Municipal de Educação, Egley Nascimento. Representando o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED, e a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Manaus, a senhora Elisângela Farias. Representando a Fundação de Apoio às Instituições de Proteção à Pessoa Portadora de Deficiência, FADA, a senhora Priscila Moreira de Andrade. Você acompanha imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma audiência pública da Comissão de Saúde. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos que estão nesta audiência pública, nessa data muito especial do dia 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down, e eu gostaria, nesse momento, de fazer o meu pronunciamento inicial. Como autor desta audiência pública, eu gostaria que a vereadora Joana Dark pudesse ocupar a mesa da presidência. Audiência esta proposta pelo vereador Álvaro Campelo e também presidida pelo mesmo. Lembrando que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado por estarem aqui nessa audiência pública, numa data tão significativa e importante como o dia 21 de março. Eu, atualmente, além de presidir a Comissão de Defesa do Consumidor desta casa,
também presido a Frente Parlamentar em Defesa do Autista. E quando eu recebi o convite do meu amigo Omar Santos, presidente da APADAN, para nós abraçarmos esta causa também, e para podermos hoje estar aqui, prestando esta homenagem, mas, acima de tudo, estando aqui para nós debatermos políticas públicas voltadas para as pessoas com síndrome de Down, eu me senti extremamente honrado. Coroar ainda mais o trabalho que vem sendo desenvolvido nesta casa, no meu segundo mandato. E eu agradeço, Omar, por você me dar essa oportunidade, esse privilégio, essa honra de estar hoje aqui, participando dessa audiência pública e debatendo um assunto tão importante quanto este. Eu pesquisei na internet, eu não sei se existem números mais atualizados, mas os dados a que eu tive acesso afirmam que hoje no Brasil existem mais de 270 mil pessoas com síndrome de Down. São números do último censo a respeito das pessoas com síndrome de Down. E um número tão expressivo quanto este, é claro que merece de cada um de nós, independente se estamos ocupando algum cargo público, algum cargo político, mas exige de cada um de nós, cidadãos, a responsabilidade e o dever de poder promover o direito dessas pessoas. Porque uma pessoa com deficiência, seja qual ela for, ela não precisa de favor, ela não precisa de dó, ela não precisa de pena, ela não precisa de comiseração de ninguém. Ela precisa, acima de tudo, de respeito, de oportunidade, de atenção por parte de cada um de nós que compomos essa sociedade. E aqui eu quero reafirmar o que desta tribuna hoje eu falei aqui na Câmara Municipal. É lamentável o que ocorreu e que ganhou as páginas dos portais, dos blogs, e foi alvo até de reportagem da TV Globo. Vejam vocês, uma desembargadora do Tribunal do Rio de Janeiro, uma pessoa que tem formação jurídica, que deveria ter, acima de tudo, o dever de resguardar os direitos das pessoas com deficiência, em um grupo de WhatsApp, fez uma declaração, no mínimo, infeliz. No mínimo, infeliz. Ela fala o seguinte, a desembargadora Marília Castro Neves. Voltando para casa, e porque vivemos em uma democracia, no rádio a única opção é a Voz do Brasil. Eis que, senão quando, ouço que o Brasil é o primeiro em algumas coisas. Apuro os ouvidos e ouço a pérola. O Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de Down. Poxa, pensei, legal, são os programas de inclusão social. Aí me perguntei, o que será que essa professora ensina a quem? Esperem um momento que eu fui ali me matar e volto já. Foi essa a declaração de uma magistrada, de uma desembargadora do Tribunal do Rio de Janeiro, num grupo de WhatsApp, e alguém desse grupo que se sentiu ofendido, que se sentiu agredido, que condenou com toda a razão o posicionamento, ainda que num grupo fechado de rede social, se indignou e fez essa denúncia contra essa desembargadora, que inclusive já foi denunciada ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, por conta desse posicionamento preconceituoso, discriminatório.
lamentável e quantos outros adjetivos a gente possa imaginar. E para responder a essa colocação, a professora Débora Seabra, a professora com síndrome de Down, escreveu um recado para a juíza Marília. Não quero bater boca com você. Só quero dizer que tenho síndrome de Down e sou professora auxiliar de crianças de uma escola de Natal, no Rio Grande do Norte. Trabalho à tarde todos os dias com minha equipe, que tem uma professora titular e outra auxiliar. Eu ensino muitas coisas às crianças. A principal é que elas sejam educadas e tenham respeito às outras. Aceitem as diferenças de cada uma. Ajudem a quem precisa mais. Eu estudo planejamento, eu participo das reuniões, eu dou opiniões, eu conto histórias para as crianças, eu ajudo nas atividades, eu vou para o parque com elas, acompanho as crianças nas aulas de inglês, música, educação física e mais um monte de coisas. O que eu acho mais importante de tudo isso é ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito, porque é crime. Quem discrimina é criminoso. Assina Débora Araújo Seabra Moura. Que todos nós possamos refletir acerca desse episódio lamentável. É inadmissível que nós ainda estejamos numa sociedade preconceituosa, discriminatória e exclusiva. Hoje se fala muito de inclusão social, mas infelizmente nós ainda estamos muito longe do desejável. Fala-se que não há preconceito, que não há discriminação, mas por baixo dos lençóis, nas redes sociais, nos grupos fechados, infelizmente essa ainda é uma triste realidade. E como eu falei no início desse meu pronunciamento, é nosso dever, independente de ocuparmos cargos públicos, cargos políticos, é nosso dever como sociedade lutar para combater esse tipo de preconceito, lutar para combater esse tipo de discriminação, esse tipo de crime que é vergonhoso e que, infelizmente, ainda é constante na nossa sociedade. Muito obrigado. Eu concedo a palavra à vereadora Joana Dark, que fez questão de estar conosco hoje, nos ajudando, nos auxiliando nesse debate importante da síndrome de Down. Meu boa tarde a todos e a todas aqui presentes. E eu fico muito feliz de poder participar desse debate, dessa temática. Obrigada, vereador Álvaro Campelo, pela oportunidade. Quero cumprimentar a todos da mesa também por dispor de um pouco do seu tempo para estar aqui. Quero também agradecer especialmente a presença do MacLeod, que está aqui hoje. Pode até levantar aqui para as pessoas verem. Que ele faz parte da APAI. Hoje ele foi o meu convidado especial, porque eu tenho um programa aqui na Câmara, do meu gabinete, que é Vereador por um Dia. Eu trago pessoas que não são da política, pessoas que estão ali nas redes sociais, ou que querem conhecer de perto como é a nossa atividade aqui, para que ela possa fazer um juízo de valor. Vou continuar falando. E hoje eu fiz esse convite especialmente para o MacLeod, pela importância desse dia no combate ao preconceito da síndrome de Down. Eu não vou me alongar muito, mas eu vejo ainda que o que falta hoje é informação e conscientização. Né? A gente sabe que as pessoas que têm esse tipo de síndrome são pessoas absolutamente normais, na plenitude, que podem exercer qualquer coisa na sua vida, que não precisa de superproteção.
O Maclode, por exemplo, ele trabalha lá no Olé, eu já fui com amigos lá e a gente já teve a oportunidade de conviver com ele, de ver como é o trabalho dele, e a gente vê que ainda existe muito preconceito. Eu sempre digo que, infelizmente, o problema do nosso país é o desrespeito, é o preconceito e, acima de tudo, a discriminação. Não só das pessoas com síndrome de Down, mas, após os relatos do vereador Álvaro Campelo, essa semana que passou também a gente teve o relato de uma desembargadora, uma autoridade, né, uma pessoa que tem a gente sabe que ela é intelectualmente, é uma pessoa intelectual, porque está num cargo onde exige que você passe por um concurso, e a gente vê que esses tipos de pessoa, por exemplo, com o que aconteceu com a vereadora que foi assassinada, a gente teve também um relato horrível nas redes sociais, e a gente vê que também uma outra desembargadora, no mesmo posto, com o mesmo nível intelectual, falando uma barbaridade dessa. E aí a gente conclui que realmente falta políticas públicas de inclusão, sair da teoria e levar para a prática, mas que, acima de tudo, é a questão da conscientização. A gente tem que conscientizar, ensinar, propagar, divulgar nas redes sociais, onde for, que síndrome de Down não é doença, que as pessoas podem ter a vida na sua plenitude e que merecem, acima de tudo, ser respeitadas. Não porque são diferentes, não porque têm síndrome de Down, mas porque são seres humanos e todo mundo merece respeito. Eu fico muito feliz, realmente, de estar aqui nessa oportunidade. Quero parabenizar aqui o trabalho das instituições, das associações, do terceiro setor, que muitas vezes cumpre a lacuna do poder público. A gente sabe que não é fácil. Eu sou presidente de ONG também, eu defendo uma causa, e a gente sabe que as dificuldades, elas são diárias. Então, parabenizo todos vocês e que a gente possa ser um mecanismo aqui na Câmara, eu, o vereador Álvaro, mas todos os outros vereadores, para as boas ideias, para o que a gente possa fazer que está no nosso alcance, para tornar mais fácil, para tornar o fardo menos pesado de vocês, de todos vocês, independente da luta, da causa que carreguem. É esse recado que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos e que a gente possa sair daqui diferente de como a gente chegou, mais consciente, mais convicto das nossas lutas e mais firme no propósito de divulgar que todos somos iguais, menos preconceito, porque preconceito é crime. É isso que eu queria falar para vocês. Uma boa tarde, obrigada. Muito obrigado, vereadora. Eu gostaria de convidar a vereadora Terezinha Ruiz também para compor a mesa aqui conosco. Vereadora Terezinha, que nos dá também a honra da sua presença. Vereadora Terezinha, a senhora está chegando, mas já pode ficar à vontade para fazer uso da tribuna. Já não estou mais aqui, já estou na tribuna. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar essa seleta mesa, pessoas que têm um envolvimento muito forte na nossa querida educação especial, que hoje são pessoas que eu admiro bastante, e cumprimentar também os vereadores Álvaro Campelo, que é a sua propositura deste evento, desta audiência, vereadora Joana, a todos os presentes, as crianças e jovens hoje, que estão embelezando a nossa tarde. Na minha caminhada na educação, vereador Álvaro, eu sempre tive uma atenção muito especial. E eu lembrava da minha infância, que eu tinha um primo, que há muitos anos atrás, hoje ele está com 50 e poucos anos, e a gente sempre brincava, conversava e achava estranho a postura dele. Ele era filho, porque ele ainda é vivo, do meu tio Amadeu Teixeira, conhecido quase que do Parque 10 inteiro por Amadeuzinho. O pessoal da PAI conhece muito o Amadeuzinho. E a gente, naquela época, não entendia
a diferença dele. Mas ele era muito especial como criança e como primo nosso, pelo carinho que ele fazia a todos nós. Depois, quando eu comecei a entender isso, aquilo serviu de exemplo para mim. E o que eu vejo que a criança especial, aquela que tem qualquer síndrome, ela é diferente das outras numa única coisa: sensibilidade. Como são agradáveis, como são amigas, meigas, só essa diferença. Do resto, a gente tem que respeitá-la, porque ela realmente serve para nos motivar, incentivar e até mobilizar, como nós estamos hoje, querendo reconhecer que todos têm direitos iguais, inclusive na educação. Tanto é que nós nos preocupamos muito, quando secretária de Educação, em busca de um atendimento especializado. Foi aí que surgiu a Escola de Educação Especial André Vital, um projeto nosso. Olha o Cláudio aqui dizendo porque ele foi cria de lá. Deu trabalho, mas hoje está aqui, quase vereador. Porque faz parte todos os dias do plenário, nós já entendemos tudo que ele pede, que ele fala. Então, a Escola André Vital foi pensado exatamente para atender as peculiaridades das crianças, que naquela época era muito mais difícil formar o diagnóstico. Então, foi uma equipe de professores, educadores bastante dedicados, e hoje é a maior realidade neste segmento. Agora, vereador Álvaro, eu tenho uma luta, que é tentar construir na Zona Norte, porque o terreno já existe, arranjando recursos, ou através do MEC. Eu até solicitei uma emenda do deputado Paulderney Avelino, e ele disponibilizou 3.200.000 para a construção do Centro de Educação Especial na Zona Norte. Nós estamos correndo para regularizar a documentação, e, para mim, isso é a minha bandeira, é aquilo que eu tenho que fazer, principalmente por acreditar, por ver da necessidade que tem os pais de formatar o diagnóstico das crianças, principalmente, né? E o que a gente sente? A dificuldade hoje é porque o número de crianças que nasceram com um tipo de deficiência, elas têm aumentado muito. Quando eu era educadora, trabalhava-se, na época que eu estava atuando na educação, na sala de aula, trabalhava-se com um percentual de 10% a 15%. Hoje já está em 30% o número de crianças que nascem com alguma deficiência. Portanto, gente, é darmos as mãos, é lutarmos juntos, e a comissão que o Álvaro vem tratando, que vem como presidente, tem feito muito bem esse trabalho, tem buscado parcerias, e nós estamos aqui também, como presidente da Comissão de Educação, apoiando aos senhores educadores, senhores pais e todos aqueles, principalmente as instituições, que, como disse a vereadora Joana, muitas vezes elas é que complementam aquela ausência, aquela falha do poder público. Então, boa tarde a todos e muita alegria, porque essa audiência, tenho certeza, ela será pincelada pela alegria dessas jovens. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Terezinha Ruiz. Eu quero também agradecer a presença da vereadora Vanessa Gonçalves, do município de Parintins, que também atua nessa causa. Eu gostaria que a vereadora pudesse compor a mesa conosco, vereadora, por favor. Seja muito bem-vinda. Vereadora que também faz parte da União dos Vereadores do Estado do Amazonas, é a nossa coordenadora ali do polo do Baixo Amazonas. Ao final, Cláudio, eu vou lhe convidar para você compor a mesa, tá? Tá bom? Quando as meninas forem a fazer a apresentação, você vai estar aqui conosco na mesa, tá bom, Cláudio? Tá? Eu quero registrar a presença do senhor Paulo César Góes, que representa o ex-vereador Joãozinho Miranda, responsável pela Lei Municipal número 2043, de 7 de outubro de 2015. Muito obrigado pela vossa presença, muito nos honra a vossa presença, viu? Muito obrigado. Vereadora Vanessa, a senhora quer fazer uso da palavra? Fique à vontade, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero primeiramente aqui cumprimentar a mesa em nome
do nosso querido vereador Álvaro Campelo, ele que também é presidente da UVEAN, e o qual parabenizo pela sua atuação também em frente a todo o estado do Amazonas, e pelo convite de poder participar juntamente com vocês dessa audiência pública. Eu também, no município de Parintins, o qual eu sou vereadora, estou no meu 3º mandato, e nós também temos essa luta muito grande através também por conta do Dia Internacional da Síndrome de Down, com todas as crianças, com todos os jovens, que vêm, sim, conquistando seu espaço na sociedade. Sabemos que é muito difícil, sim, no dia a dia, né, por conta ainda da discriminação, mas nós sabemos que, com a ajuda da família, isso a gente vai conseguindo muito. Hoje, em Parintins, por que eu comecei a levantar a bandeira mesmo da síndrome de Down? Porque lá atrás, em 2007, eu, enquanto ainda estava como sinhazinha, né, que eu fui durante 7 anos sinhazinha do Garantido, eu fui convidada para me ser madrinha de uma criança que ainda estava no ventre da sua mãe. E quando a criança nasceu, a mãe descobriu, né, é o 3º filho, a mãe descobriu que ela é uma menina de síndrome de Down. E ali, naquele momento, várias pessoas começaram a dizer para ela assim: a Vanessa não vai aceitar mais ser madrinha da tua filha, porque ela é síndrome de Down. E quando ela veio me contar, super chorando, dizendo assim: eu sei que você não vai mais aceitar ser madrinha da minha filha, porque ela já era minha afilhada há muito tempo, lá atrás, né? E aí eu disse assim: eu vou amá-la como qualquer uma outra criança. E eu vou ser madrinha da sua filha, sim. E foi ali que começou a minha luta e acompanhar todos os dias, que não é fácil, né, para uma mãe, para um pai, porque a mãe tem que ter pulso mesmo de estar reclamando pelos direitos dos seus filhos na escola, porque muitas das vezes o aluno está ali e aí a mãe, muitas das vezes o aluno não tem a criança que precisa de alguém para estar acompanhando ali no momento da sala de aula, ele não tem nenhum acompanhante. E é um direito do aluno, né? Então, hoje nós estamos vendo não somente a síndrome de Down, mas o autismo, entre outras síndromes. Nós estamos acompanhando, principalmente posso falar no nosso município também de Parintins, o índice é muito alto das crianças. São várias crianças. Hoje nós temos um médico que vai até Parintins todos os finais de mês, está lá conosco, atendendo e conversando com os pais, porque muitos também precisam desse auxílio para entender melhor uma síndrome, né? Então, não é diferente de outros lugares. Então, eu parabenizo a Câmara de Manaus por trazer isso, porque quantos pais, quantos filhos precisam mesmo de pessoas assim atuantes, com voz, que possam gritar e falar pelos direitos, sim, cobrar, sabe? Que possam chegar lá na sala de aula e verificar se o aluno tem alguém que possa estar lá, está verificando, ajudando, porque eles precisam desse auxílio. Quantas pessoas com síndrome de Down já não estão casadas, estão aí na faculdade, estão trabalhando, então todos podem sim ter o direito. Todos nós somos iguais. Então, eles também são iguais, assim, de uma forma que o carinho é muito maior. Eu sempre digo que todos os meus afilhados, a minha afilhada, a Tayla, é a mais carinhosa comigo. Onde eu passo, ela grita: Dinda, um beijo, toma benção e faz aquela festa, né? Então, isso aí é um motivo de muita alegria para todos nós. E é por isso que eu levanto essa bandeira e vou continuar lutando, vou continuar falando, e a gente já melhorou muito essa questão dentro lá de Parintins, muito mesmo, com os governantes, porque, como eu estou falando, antes nós não tínhamos esse dia na Câmara Municipal. Desde quando eu me tornei vereadora, que foi depois, em 2008, eu fui madrinha da Tayla em 2007. Em 2008, eu me candidatei, em 2009 eu já estava fazendo sessão, audiência pública em prol a todas as crianças de síndrome de Down. Então, é assim, parabenizo a cada um dos vereadores que estão aqui nesse momento, a vereadora Joana, que eu acompanho também muito bem, então a todos os segmentos que se fazem presente compondo a mesa, porque esse é o momento de nós estarmos, sim, levantando essa bandeira e lutando por dias melhores para as crianças, para os jovens, para os adultos que precisam do nosso apoio. Parintins, nós também temos a Pestalozzi, Glauber Viana Gonçalves, onde busca as crianças desde o mês de nascido, vereador Álvaro. Lá, a professora Dalva também faz um grande trabalho com todas as crianças de síndrome de Down, que foi construída pelo meu avô Glaucio, que foi deputado estadual também e prefeito de Parintins.
E ele construiu, ele teve essa visão de olhar para as crianças também com síndrome de Down, e lá também se faz, tem jovens, estão todos estudando, onde já tem mais de 32 anos da Pestalozzi Glauber Viana Gonçalves. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar e também aqui conversar com vocês e dialogar e falar um pouco mais também do nosso município de Parintins. Obrigada. Com a palavra, o grande responsável pela realização dessa audiência pública, o Omar Santos, que é o presidente da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas, APADAM. Boa tarde. O senhor me permite ficar sentado aqui, porque se eu for ficar em pé, eu vou cair, de tão nervoso que eu fico. Assim, eu já estou sentado. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do presidente da Câmara Municipal, o vereador Vilker Barreto, em nome do vereador Álvaro Campelo, que é o autor da propositura desta sessão especial, em nome do Álvaro, eu saudo os demais membros da mesa. Hoje, estamos aqui para comemorarmos o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Ainda precisamos avançar em determinadas áreas, principalmente na saúde e na educação, para podermos ter realmente o que comemorar. Este ano, o tema do Dia Internacional da Síndrome de Down é como contribuo com a minha comunidade. Segundo a Down Syndrome International, todas as pessoas com síndrome de Down devem ter oportunidade de contribuir para a comunidade e viver vidas valiosas, incluídas plenamente em igualdade de oportunidades em todos os aspectos da sociedade. E essa foi a motivação do tema de 2018. A campanha da Down Syndrome International quer mostrar as significativas contribuições das pessoas com síndrome de Down no trabalho, na escola, na política, na cultura, e a importância do empoderamento para que as pessoas com síndrome de Down, por si mesmas, defendam seus direitos e oportunidade de contribuir para a sociedade. Um dos exemplos de como eles podem contribuir com a comunidade vai ser demonstrado no final dessa sessão, com a apresentação do grupo de dança da APADAM, pois, através da dança, elas se inserem na sociedade, podendo mostrar do que são capazes. E hoje, Álvaro, segundo o levantamento que a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, da qual eu sou diretor da região norte da Federação de Síndrome de Down, tem um levantamento de que hoje nós temos 58 pessoas fazendo faculdade em todo o Brasil. Então, isso é um dado muito importante, né? Que há uns tempos atrás isso não era possível, não se ouvia falar em pessoas com síndrome de Down fazendo faculdade. As pessoas com síndrome de Down devem poder exercer direitos plenos com igualdade de oportunidades e escolhas. Em muitos lugares, isso ainda é difícil de ser colocado em prática. Alguns não entendem que pessoas com síndrome de Down são, primeiro, pessoas que podem precisar de apoio, mas devem ser reconhecidas em igualdade de condições com os demais, sem discriminação, com base na deficiência, empoderando as famílias para reconhecerem que a igualdade de seus membros com síndrome de Down é crucial para que elas possam defender a garantia desses direitos. Assim, as famílias estarão aptas a apoiar o empoderamento das pessoas com síndrome de Down para que sejam incluídas na sociedade, para que expressem suas próprias visões, tomem suas próprias decisões e atuem como autodefensoras conforme a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, aprovada no Brasil como norma institucional desde 2008. Infelizmente, ainda precisamos avançar muito na área da educação inclusiva, Álvaro. Pois ainda hoje continuamos com problemas com relação à recusa de matrículas, apesar de que é crime isso, né? Nas escolas particulares. Sentimos que falta um pouco mais de comprometimento das autoridades para fazer valer a lei brasileira de inclusão,
que encontra-se em vigor desde janeiro de 2006. A desculpa das escolas continua sempre sendo a mesma: não estamos preparados para receber esses alunos. Encerrando minha fala, quero, em nome da doutora Rosana, minha esposa, e que é sócia fundadora da APADAN, agradecer a todas as pessoas que fazem parte da APADAN, diretores e associados, pelo empenho e dedicação, para que a gente possa ter um bom desempenho em nossas atividades. Antes de encerrar, Álvaro, eu queria pedir mais um tempinho de você para ler, agora já é como diretor da Federação de Síndrome de Down, eu queria ler a carta aberta de repúdio à manifestação da desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em relação à pessoa com deficiência. A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down vem tornar público o seu repúdio à demonstração de preconceito manifestado por uma autoridade pública, a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em relação às pessoas com síndrome de Down. Na luta empreendida pela sociedade e pelo Estado brasileiro pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência, destacamos a aprovação pelo país do texto da Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, introduzindo desse modo, no ordenamento normativo com força de emenda constitucional, normas com o propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e qualitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência. Após milênios de exclusão das pessoas com deficiência, nos últimos 70 anos, a sociedade em todo o mundo vem aperfeiçoando-se em seu processo civilizatório ao reconhecer os seus direitos e propor a melhoria de suas condições e qualidade de vida. Não obstante essa árdua luta que visa mudar os paradigmas sociais e culturais, mediante os novos valores que reconhecem a dignidade humana, nos deparamos com comentários feitos por pessoa cujo exercício da nobre função de magistrada desce ao mais baixo nível do preconceito, tornando público em sua página do Facebook seu preconceito contra as pessoas com deficiência. A desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, prestou em uma página de um grupo virtual o seguinte: voltando para casa, e porque vivemos em uma democracia, no rádio a única opção é a Voz do Brasil, well. Eis que senão quando ouço que o Brasil é o primeiro em alguma coisa, apuro os ouvidos e ouço a pérola. O Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora, até o termo ela usou errado, porque portador não se usa mais. Hoje em dia, depois da convenção, o termo é pessoa com síndrome de Down. Poxa, pensei, legal. São os programas de inclusão social. Aí me perguntei, o que será que essa professora ensina a quem? Espere um momento que eu fui ali me matar e já volto, tá? Desse modo, considerando que os juízes também têm a liberdade de se expressar como cidadãos, mas a atividade que escolhem lhes impõe uma série de limitações de natureza normativa presente no Código de Ética da Magistratura, dentre elas estão o dever de manter a integridade de sua conduta e o de comportar-se em sua vida privada de modo a dignificar a função de magistrado vem requerer. A Federação Brasileira de Síndrome de Down considera essa mensagem carregada de preconceito, ofende definitivamente os ditames impostos aos juízes por seu Código de Ética. Textos desta natureza claramente denigrem a magistratura e, assim, devem ser rigorosamente apurados pelos órgãos competentes, tais quais a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Conselho Nacional de Justiça. Assim vimos tornar público nosso repúdio contra a manifestação de preconceito expressado pela desembargadora Marília de Castro Neves. Assina Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Então, aqui encerro minha fala e obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado, Omar, pela participação. Eu franqueio a palavra agora ao vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dr. Wilkins Figueiredo.
pelo tempo de 3 minutos, doutor. Boa tarde. Primeiramente, agradeço ao convite, vereador Álvaro Campelo, ao qual saúdo o presidente dessa casa, a casa do nosso povo. Saúdo também os membros da mesa, através da vereadora Joana Dark, da professora Terezinha, e as demais pessoas que estão aqui. Desde já agradeço enormemente o convite e digo que a OAB, através da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, está de pé à ordem, aberta, de portas, não abertas, mas escancaradas a todos vocês e principalmente aos senhores que sempre nos agradam como parceiros, para fazer com que os direitos da pessoa com deficiência não sejam cumpridos como favor. Vereadora Joana Dark, nós não estamos falando de favor, nós estamos falando de direitos. As políticas públicas implantadas e existentes, elas devem ser cada vez mais cumpridas, assim como todos os nossos direitos como pessoa. A OAB tem participado diuturnamente das ações junto aos órgãos, junto à Defensoria Pública, junto às OSCs que defendem essas causas, mas, principalmente, nós estamos disponíveis para, junto com vocês, construir uma sociedade muito mais inclusiva e mais respeitosa. Ações como essa de hoje, vereador Álvaro Campelo, engrandece cada vez mais e nos fortalece, porque faz com que cada vez mais nós tenhamos a realidade da sociedade à amostra, aonde fundamental nós discutirmos esses temas para mostrar que nós não estamos falando de uma porção da sociedade, nós estamos falando da sociedade, seja ela branca, preta, amarela ou qualquer que seja a sociedade. Nós somos todos iguais. O mais importante, com ações como essa da sua propositura, e aqui também parabenizo o senhor Omar por trazer esse tema ao senhor, é que nós precisamos cada vez mais trazer para o grande público um ponto que aí eu entro na questão que muito bem colocada por vocês, na infeliz declaração da magistrada em questão lá do Rio de Janeiro. Longe de fazer qualquer menção ou análise de valores, eu gostaria de dizer que ela, como muito bem colocado pelo senhor, ela foi infeliz. Mas o mais importante é que ela levantou uma bandeira e uma questão que nós temos que, ao invés de apedrejá-la, nós temos que tomar isso como exemplo e fazer com que nós tenhamos ações como essa que o senhor está trazendo à sociedade hoje, propondo uma situação e uma reunião tão calorosa como esta, para trazer informação. Eu acho que a informação hoje, ela é fator primordial para que nós tenhamos uma sociedade realmente inclusiva, né, e que acabemos de maneira definitiva a questão do crime em relação a distrato com essas pessoas. Mas, mais uma vez, agradeço. A OAB está de portas abertas para todos vocês e muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Wilkins Figueiredo. Eu concedo a palavra ao senhor Mário Célio de Castro Alves, representante da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Gostaria de cumprimentar essa
dileta mesa, na pessoa do presidente desta audiência pública e autor da propositura, vereador Álvaro Campelo. Peço permissão às vereadoras Vanessa Gonçalves, Joana Dark, para mencionar a decana do Serviço Público e presidente da Comissão de Educação desta casa, vereadora Terezinha Ruiz, a quem sei que o faço de maneira que representa todas as mulheres desse parlamento. Cumprimentar ao nosso amigo Omar Maia, que, se fosse por todas as funções que desenvolve dentro do controle social e das organizações da sociedade civil, como ele citou algumas, o tempo dele seria muito extenso para o discurso, que representa a Federação das Pessoas com Síndrome de Down, a região norte, a própria APADAN, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência como conselheiro e tantos outros. Ou seja, é claramente uma pessoa ativa nessas questões, principalmente relacionadas à síndrome de Down, em função da Stephanie, sua filha, mas por entender que o cidadão deve ir à luta sempre por toda e qualquer questão que ele acredite. Cumprimentar ainda o senhor Wilkins, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas, notadamente a Casa das Boas Causas, não é? Que combate o bom combate e está sempre também aliado às pessoas com deficiência, bem como a senhora Elisângela, que representa aqui o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, demais membros, como da Superintendência, da Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Ângela Castro, e da Suzão, o senhor Paulo, que também se faz presente, bem como demais colegas que compõem essa mesa. Minhas senhoras, meus senhores, o tempo é curto, mas não é o tempo de discurso. Ao cumprimentá-los, o faço em nome da secretária Vânia Sueli de Mello e Silva, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem um trabalho de 7 anos dedicados ao segmento da pessoa com deficiência no âmbito do Estado, mas nunca se furtou, dentro do município, sempre que convidado, a se fazer presente, a enviar alguém que possa discutir todas essas questões. Então, eu faço com muita honra, a agenda dela não permitiu que ela estivesse aqui, mas eu faço com muita honra para dizer a vocês que tudo que foi falado até o momento, até o presente momento, levanta uma série de questões sobre a síndrome de Down. Quando eu falei que o tempo era curto, a gente começa a perceber que, na questão da síndrome de Down, quando o tempo de vida de uma pessoa com síndrome de Down anteriormente de 15 anos, a gente percebe que esses anos estenderam-se maravilhosamente bem. Hoje, as pessoas com síndrome de Down facilmente chegam a ser septuagenárias, 70 ou mais anos de idade. Essa distância do tempo tem proporcionado uma série de reflexões e tem melhorado condições dentro do parlamento, dentro do legislativo, também dentro do judiciário. Nós temos uma série de avanços dentro do ordenamento jurídico, e isso é importante. Embora engenheiro, como o meu amigo Álvaro Campelo sabe que eu sou, ouso aqui falar sobre as questões de direito. O avanço dos capítulos dentro do ordenamento jurídico, com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como foi falado pelo Omar, que entra por meio da Lei 6.949, Decreto Legislativo 186, em 2009, traz forçadamente uma reflexão sobre a pessoa com deficiência que vai, desde o que nós falamos ainda há pouco, a nomenclatura correta a ser utilizada, não mais portador, não mais necessidade especial, não mais especial, mas pessoa com deficiência, e aqui, pessoa com síndrome de Down, mas avança e proporciona também a discussão para que hoje temos o capítulo mais recente, que é a Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão. E aí eu gostaria de citar o artigo 88 desta lei, vereador, para dizer que toda e qualquer forma de discriminação agora é tipificada como crime por meio desse artigo. Então, quando a gente fala em não poder mais adentrar o ambiente da escola, porque é vedado por um diretor ou por um professor, quando uma magistrada vem a público fazer declarações, os adjetivos já foram colocados, totalmente negativos, tudo isso incorre em discriminação à pessoa com deficiência, e volto a dizer no capítulo, a pessoa com síndrome de Down. É crime, punível, inclusive com detenção. E aí vem a reflexão, quem está acima da lei para dizer que pode falar qualquer coisa contra uma vereadora que foi assassinada, como ela o fez, contra as relações homoafetivas, como a própria magistrada o fez, ou contra a pessoa com síndrome de Down, como ela o fez contra a professora. E aí, quando o Omar volta a repetir
o que ela escreveu em sua rede social, uma rede fechada que vazou, ele traz essa discussão para esse âmbito. A pessoa com síndrome de Down, ela é uma pessoa de direitos e, portanto, tem direito a tudo que a gente possa imaginar enquanto cidadão. À escola, ao trabalho, a casar, inclusive, né? Ela é autossuficiente, ao contrário do que se pensava de que era uma pessoa inútil. Então, acabou isso. Acabou essa existência ou essa subsistência em função até mesmo de familiares ou cuidadores que muitas vezes desviavam seus recursos em benefício próprio. O trabalho dessas associações, o nosso trabalho de uma forma geral, como foi o caso da CEPED hoje, fazendo uma panfletagem ali na Bola do Eldorado, para quem conhece, ali próximo à zona centro-oeste da cidade de Manaus, é um trabalho de sensibilização. Não adianta mais a gente usar a palavra conscientização. A conscientização depende da vontade do outro. Sensibilizar é diferente. Ao passo que eu consigo expor todo o meu pensamento e as regras gerais dentro do ordenamento jurídico, eu sensibilizo. E aí a gente começa a mudar esse mundo. Isso foi feito hoje, não foi feito amanhã, porque amanhã não chegou, não foi feito ontem, porque o ontem já foi. Tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser já. E qual foi a nossa surpresa? Que uma das ações da Secretaria também, ao levar o ônibus da Amazonas Tour, aquele dos turistas, dos gringos que passeiam nos pontos turísticos, para as crianças com síndrome de Down. A maioria da APAI que participou desse passeio, e as crianças ficaram felizes. E é interessante como uma criança não conseguia expressar isso, e perguntado à mãe, ela disse, ela está super feliz, porque a gente só sabia de casa para a pai, da pai para casa. Tem que acabar com essa coisa de prender. O Serviço Transporta do município faz uma transição entre a casa e o hospital, o médico. A pessoa com deficiência, ela não é doente. Ela também tem direito ao lazer, e se ela mora na Zona Leste, aqui fica um pleito dentro dessa casa, para que o Transporta possa levar essas pessoas com deficiência, que têm, inclusive, mobilidade comprometida, mobilidade reduzida, se ela deseja conhecer a Ponta Negra e mora na Zona Leste, que o faça por meio do Transporta. Que o faça também, se ela tem direito ao crédito e ela quer se deslocar da Zona Oeste à Zona Norte, para também ali poder louvar o seu Deus. É direito ao credo, isso é constitucional. Então, esses serviços limitantes que as mães muitas vezes precisavam, careciam e não tinham essa perspectiva, espero que seja plantada nessa casa, a partir da síndrome de Down, que não é tão limitante, mas que seja repensada enquanto pessoa com deficiência. A mensagem que a gente quer deixar é essa, dessa reflexão, do pensamento da ação imediata. Nós temos ações afirmativas. Essas ações afirmativas são provocadas pelo cidadão, né? É o Estado de Direito, e o Estado somos todos nós. Não é essa estrutura meramente burocrática, muito organizacional, mas somos todos nós que começamos a agir. E, para encerrar, eu sei que eu não posso me alongar, já devo ter estourado o meu tempo, mas, quanto a essa questão, vereador, da infelicidade da declaração da desembargadora Marília Castro Neves, quero dizer, e o Omar já sabe disso, porque o Omar é uma pessoa muito antenada, e boa parte das mães aqui também, que hoje, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, durante a audiência onde a desembargadora Marília Castro Neves se fez presente, várias mães de crianças com síndrome de Down conseguiram adentrar, participaram dessa audiência e tiraram das bolsas cartazes, expressando a sua indignação, claramente e abertamente, contra a desembargadora. Isso aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Isso é ação imediata. Isso é uma ação efetiva e de afirmação. Dizer, depor, escrever e apresentar toda a sua indignação. E nelas, ela inclusive dizia o seguinte, claro que os cartazes foram tomados pelos seguranças, mas permitiram que as mães permanecessem lá. E um deles dizia assim, quem julga com preconceito não sabe fazer direito. Com essa frase, é preciso que a gente, eu vou encerrar minha fala aqui, mas torne a refletir, cada um de nós, sobre essas ações. O momento é hoje, a hora é já, é agora, não é depois. Então, essa é a nossa mensagem para todas as mães, para todos aqueles que lutam dentro do segmento da pessoa com deficiência. Hoje, o capítulo específico das pessoas com síndrome de Down, o respeito à dignidade, é um ordenamento do direito pautado de forma concreta. A Lei 13.146 é hoje o marco que garante tem um capítulo completo, então é preciso olhar para esse lado, mas, acima de tudo, é isso aqui, mostrar indignação, como as mães fizeram. Foram lá no julgamento, levantaram os cartazes,
Quem tem preconceito não sabe julgar direito. Muito boa tarde a todos e parabéns a todos da Síndrome de Down. Muito obrigado, Maricélio. Concedo a palavra agora à representante da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania, SES, a senhora Daniela Nunes. A senhora Daniela não vai fazer uso da palavra. Então, concedo a palavra agora à representante da Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Ângela Maria Nunes de Castro. Bom, boa tarde a todos. Na pessoa do vereador Álvaro Campelo, eu quero agradecer o convite, à Secretaria Municipal de Saúde, para estar participando desse momento importante de reflexão. E também na pessoa do senhor Omar, e todas as pessoas com síndrome de Down e as demais pessoas aqui representadas. Então, a gente veio com uma ideia de fazer uma fala aqui sobre o dia, sobre a reflexão, sobre os direitos. E aí, me vi assim, contemplada muito na fala do vereador Álvaro Campelo, do senhor Omar, do Maricélio, sobretudo quando se fala da questão dos direitos. Então, me lembrei de uma fórmula mágica, de algumas palestras que a gente realizou em outros momentos, que fala da relação, da correlação entre direitos humanos e saúde, mas que, na verdade, ela perpassa por todas as políticas públicas. Então, a gente colocou naquela época, e a gente traz sempre, na oportunidade que se tem, num momento como esse, dizendo que direitos humanos associado à equiparação de oportunidades e mais acessibilidade é igual à cidadania ativa. Então, é momento de reflexão, de fato. E eu vou fazer uma relação com relação a essa fórmula, a infelicidade da magistrada, que, na verdade, desculpa falar assim, mas ela perdeu a oportunidade de ficar calada. Mas nada é por acaso, nada. Sobretudo na oportunidade de participação dessas mães, e chamar a reflexão, mais uma vez, da sociedade como um todo, no país inteiro, através da rede social, na questão da necessidade de garantir direitos. Direitos que está garantido na Constituição. Somos iguais perante a lei, todos. E a deficiência, eu não estou falando aqui só de síndrome de Down, mas a deficiência ela é uma condição. E, na verdade, quem é que não tem uma condição e se diz normal? Nenhum de nós. Então, eu quero agradecer, não vou me alongar muito pelo tempo também, dizer que a implementação de políticas públicas ela tem sido um desafio, sobretudo na questão da insuficiência de recursos, e a gente precisa rever a questão da dotação orçamentária e financeira, e aí entra muito importante o posicionamento desta casa, viu, vereador Álvaro Campelo, à frente da frente parlamentar acaba sendo redundante, parlamentar o direito da pessoa com autismo, mas a gente está vendo aqui que, independente da deficiência, esta casa ela tem se posicionado, sobretudo, na disponibilização de recursos, que está muito, muito, muito difícil fazer, considerando a escassez de recursos. Então, enquanto saúde, só para finalizar, eu quero dizer que, nesse desafio, o que a ciência tem feito? Temos buscado o fortalecimento da nossa rede municipal, sobretudo na qualificação dos serviços que nós temos, por conta da dificuldade de dotação orçamentária, e a qualificação e a capacitação dos nossos recursos humanos através das diretrizes do Ministério da Saúde. E tem uma diretriz específica da pessoa com síndrome de Down. Então, temos trabalhado com dificuldade, mas com muita vontade de fazer e trazer, de fato, apesar das nossa escassez de recursos, eu não queria falar de eficiência, mas não deixa de ser também, com responsabilidade, para trazer uma qualidade de vida através do nosso serviço. Então, muito obrigada. Eu trago um abraço do secretário municipal de saúde, doutor Marcelo Magaldi. Amanhã estaremos aqui presentes na frente parlamentar, na reunião. Nós temos propostas, sim, inclusive na execução do recurso já disponibilizado por Vossa Excelência. Então, a gente
pensa e precisa vencer as dificuldades da burocracia, assim como a vereadora Terezinha Ruiz falou, que temos dificuldade, infelizmente, a gente vê no país inteiro a questão de desvio de verba pública, parece ser tão fácil, né? Não é não, gente. É muita burocracia para executar recurso público, entendeu? Então, assim, a gente está com muita vontade de fazer, de verdade. E se depender de nós, vamos fazer, viu, vereador? Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada pelo respeito e a consideração do convite à nossa pessoa. E nos colocamos à disposição na secretaria, que também está de portas abertas, né? Para todos que tiverem necessidade de nos buscar, pode levar uma palavra, uma proposta, estamos trabalhando assim, mas precisa ver esse olhar, né? Seguimos uma diretriz do Ministério da Saúde, mas a gente busca, através de ações também, né, a implementação dessa política de saúde que venha atender a necessidade da população. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ângela. Eu repasso a palavra agora à representante da Secretaria Municipal de Educação, senhora Egley Nascimento. Boa tarde a todos. Em nome da CEMED, mais especificamente representando a gerente da Educação Especial, a senhora Reni Formiga, eu agradeço por esse momento, por estar compartilhando com todos, mas expressando algo que nos angustia. É que, infelizmente, nós ainda precisamos de datas como esta. O fato de nós termos essas datas diz, em outras palavras, que nós ainda temos dificuldades em trabalhar com a diversidade humana. Dia da Síndrome de Down, logo mais à frente teremos o dia de conscientização a respeito do autismo e muitas outras virão. Isso representa, em outras palavras, que nós ainda temos muita dificuldade em lidar com as características próprias do ser humano, em suas diferenças. O que nós precisaríamos é não ter mais essas datas. Nós precisaríamos ter todas as diversidades ou todas as características humanas sendo respeitadas, independente de ter uma data específica para isso. Mas, no momento, ainda precisamos. No momento, enquanto Secretaria de Educação, nós ainda nos deparamos com muitas dificuldades também na implementação da inclusão das nossas crianças e jovens, que frequentam desde a educação infantil, na creche, até turmas de EJA, Educação de Jovens e Adultos, onde nós temos recebido cada dia mais jovens que estão chegando já nessa faixa etária. Ainda temos uma dificuldade grande de que essas crianças, seja com síndrome de Down, seja com qualquer outra deficiência, cheguem e tenham direito e, de fato, frequentem escola na idade adequada. Que comecem lá pequenininhos de educação infantil, sim, porque para eles, para elas, é importantíssimo, é indispensável estar convivendo com outros, sejam eles com ou sem deficiência. É importantíssimo que eles tenham a estimulação no momento adequado, porque isso faz grande diferença no desenvolvimento de suas aptidões. E passa também por famílias. Famílias que ainda são muito massacradas, que muitas vezes não têm acesso a questões básicas de saúde para seus filhos, e, por isso, muitas vezes eles deixam de frequentar a escola também. Nós temos casos de crianças que, por terem outros comprometimentos de saúde, que não necessariamente estão ligados à síndrome de Down, mas fazem parte do quadro, não têm condições pedagógicas de frequentar a escola. Por quê? Porque tem problemas graves de coração, porque tem problemas graves e situações específicas que precisariam de atendimentos de saúde, como a fisioterapia, de uma forma mais efetiva, e que não tem acesso, ou quando tem é muito pouco, não o suficiente para atender essa diversidade, essa característica deles. Então, entendemos que sensibilizar a toda a sociedade é importantíssimo. E sensibilizar passa pelo conhecer, e aí a família precisa conhecer e identificar essas crianças com potencial,
a escola e todos os outros segmentos da sociedade precisam entender, como a colega falou antes, não é uma questão de doença, é uma questão de ter uma diferenciação em relação a alguns aspectos que precisam ser atendidos, seja em que âmbito for da sociedade. Então, sensibilizar passa por conhecimento, sim, mas passa também pelo coração. Quando nós temos disponibilidade aqui no coração de verificar, de entender a diversidade humana como riqueza e não como pobreza, tudo muda. O olhar muda e, por conseguinte, as ações também. Obrigada. Muito obrigado, senhora Egley Nascimento. E agora, com a palavra, a senhora Elisângela Farias, que representa o CONED e também a APAI. Boa tarde. Eu quero aqui, primeiro, agradecer pelo convite, e hoje eu tenho aí uma missão importante, que eu estou representando o CONED, que o Ronaldo André não pôde comparecer e me pediu, como secretária do CONED, eu estou aqui. E também isso pelo um ano aí que eu estou junto com ele, com essa parceria. Isso me ajudou muito a entender um pouco mais a relação das leis, mas hoje eu vim e escutando a fala de cada um de vocês, eu fiquei pensando, e até estava sentada ali quando eu falei com o meu amigo, e eu disse para ele, para que serve essas audiências públicas? E ele, sutilmente, como sempre, ele disse, Elisângela, é para que a gente seja ouvido, para que as pessoas passem a ter um olhar para diferenciar pela relação do que a gente está falando da síndrome de Down. Mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o que são as instituições. Porque hoje, como representante, como coordenadora da APAI, eu posso dizer, durante esses meus... É isso mesmo, dona Terezinha, sofredora. Eu espero aqui, quero pedir desculpa, porque quando eu começo a falar, as emoções no qual nós estamos passando por hoje, e eu quero pedir, não somente aos senhores, mas a todos os vereadores, e eu espero pedir até para a Melba, para ela gravar, porque é uma das falas, e eu gostaria, vou colocar no nosso Facebook, que tem 8.000 acessos, porque ficamos pensando, quando a gente não fala, o corpo padece e as pessoas, às vezes, não entendem que nós estamos precisando de ajuda. E eu tenho quase certeza aqui que o que eu vou dizer em relação às instituições filantrópicas, que o nome já está dizendo, filantrópicas, vivemos de doações. Quando a gente não grita, as pessoas acham que está tudo bem. E eu sempre digo, quando alguém diz assim, como é que estão as coisas lá? Eu falei, dá uma volta no muro da APAI, que está para cair, você vai ver que não está bem, Então, assim, com respeito, falar, nós temos hoje uma instituição que ela tem 44 anos, que ela faz serviços para a comunidade, e posso dizer hoje, pelos 4 anos que eu tenho de instituição, que nós abraçamos uma causa e abraçamos pessoas que, tanto é que eu não sei falar bonito, desculpe aí, mas a relação pública de governo, de prefeitura, e hoje nós temos 4.000 atendimentos, nós temos 350 alunos, que os nossos 350 alunos não estão aqui porque a gente não tem transporte, E aí até a gente bateu, parabenizou a relação do transporte, porque ele realmente ele é eficaz, mas para fazer atendimento, para esse tipo de ação, para essa coisa, você ia ver em peso aí os meus, que eu falo, meus periquitinhos aí, tudo verdinho, E quando a gente fala da relação do que a gente tem hoje, dentro dessa gestão, junto com o seu Elias, muito guerreiro, que se não fosse ele, eu posso dizer a vocês com toda clareza, há 4 anos atrás, a APAI tinha fechado. E aí, hoje, nós estamos para vocês começarem a só pensar um pouco no que é umas instituições que vivem de pires na mão. Mas por que elas vivem de pires na mão? É como se a gente pede, pelo amor de Deus, que a gente tenha aí uma parceria. Suzano nos dá 6 profissionais, que eu agradeço imensamente, A CEMED tem mais 6 professores,
que estão aqui, muito obrigado, não tire eles, pelo amor de Deus, depois da minha fala, tá? SEDUC, nós temos também aí, nos ajudou, entrou um secretário que, apesar de qualquer outra coisa que tenham falado, ele tem coração, porque os outros nem isso tinham. Fechado para qualquer instituição colocar. Os professores que estavam, continuavam, e quem não estava, não podia mais entrar. Ele abriu, entendeu o que estava acontecendo com a gente, e hoje ele nos deu mais professores, isso a gente agradece, para cuidar dos nossos 350 alunos. E quando a gente fala de aluno, não é sala de aula, é centro de atendimento. Por quê? Porque os nossos meninos hoje, eles entraram dentro da instituição com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, e aí o que acontece? Não tinha fonoaudióloga, não tinha, às vezes, a fisioterapeuta, como vocês viram o Cláudio. Cláudio podia ser um menino que ele poderia falar, mas quem vai saber? Cláudio não teve atendimento de fonoaudiologia, que às vezes você precisa adivinhar o que ele vai dizer, né? E fica constrangedor, não só para ele, mas como para nós que queremos entender o que ele fala, né? E ele, às vezes, muitas das vezes, a gente não consegue entender, e ele fica chateado com isso. Mas, como o Cláudio, nós temos muito mais crianças lá na PAI. Quando eu falo a PAI, eu me refiro e coloco mais uma vez. Estou falando de todas as outras instituições que fazem-se presente, e eu me coloco representando essas instituições hoje, em relação. Hoje, você entra na instituição, a PAI ela tem geneticista, que nenhuma instituição tem o que hoje a PAI tem. Geneticista, neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, desculpa aí, ajuda aí. Nós temos a relação de todos os profissionais que uma criança precisa para ela se desenvolver, que a gente chama o desenvolvimento que ela tem de 0 a 6 anos, e daqui ela vai para uma escola, e a gente tem o apoio da escola para dizer, porque quando se fala, hoje tem a inclusão, que é para inglês ver, é porque os professores eles não estão preparados para a quantidade de alunos e de pessoas que hoje estão querendo estudar, né? É humilde você dizer, eu não sei lidar com seu filho, só que eles não falam isso. Eles dizem que seu filho não pode entrar aqui. Não é a humildade que diz, eu não sei atender seu filho, que era para isso que teria que dizer. Mas eles não falam isso. Eles preferem humilhar a mãe, deixar a criança para baixo, e eles vão para onde? Vão para a Padã, eles vão para a PAI, para a Pestalozzi e para as outras que tem aí que a gente está. Os funcionários que hoje estão, que era a PAI tinha 23, hoje tem 9 funcionários, e que hoje nós geramos em 54 pessoas, nós estamos há 1 ano e 4 meses sem receber. Aí se pergunta, como é que vive? Aí abraçar uma causa, que nós vemos, e eu coloco, as emendas que estão aí. Não precisa dar dinheiro. Vá lá, compre lá, sei lá, 1 tonelada de... Nós temos 400 crianças para dar de comer todos os dias. Café, almoço e merenda. Pela primeira vez na minha vida, eu tive que hoje dizer para os meus alunos, não temos comida. E amanhã e depois, não vamos atender. Porque a desculpa é a semana da pessoa com síndrome de Down. Mas não é por isso. É porque nós não temos comida para dar para eles. Segunda-feira, chegou, agora de manhã, uma doação que tem 9 frangos, que nós vamos dividir para isso. E depois? E aí, eu coloco aqui para vocês, quando se fala de coração, eu não estou aqui para salvar o mundo. E nem quero. Desculpa, mas para dizer para vocês que vocês têm um local que tem 6 pavilhões, uma quadra, uma piscina maravilhosa, que atende 4.000 pessoas e atende excelentemente, porque os profissionais que nós temos lá são de excelência.
Eles podem ensinar qualquer pessoa que não saiba lidar com uma pessoa com deficiência, eles podem ensinar. E aí, eu coloco para dizer o seguinte: o que cada um de nós podemos fazer para mudar tudo isso? A gente pode fazer muita coisa. E hoje eu me coloquei aqui, me sentei nessa cadeira, estou me colocando o meu rosto e a minha cara tapa para dizer: nós não estamos ali brincando. É uma instituição séria, mas que hoje, ela, por várias e várias razões, ela pede socorro, e um socorro rápido. Porque, senão, eu não sei o que vai acontecer. Brincar de atender, fisioterapia, é todos os dias. Nós podemos atender essas crianças 2 vezes para multiplicar os atendimentos. Porque você vai para uma rede pública, é 10 sessões de fisioterapia, depois você vai para o rabo da fila, passa 3 a 4 meses para voltar de novo para o sistema. Todo mundo aqui sabe que isso acontece. Lá na PAI não é assim que funciona. Enquanto essa criança precisa de fisioterapeuta, como o McLeod. Ele está assim hoje, por quê? Porque a família acreditou nele, e junto com os profissionais que nós temos lá dentro, o McLeod está trabalhando. E é com muito orgulho que a gente diz isso. Temos o Lindomar, desculpe que eles depois vão reclamar que eu não falei o nome de todos, né? Mas nós temos o Mário, que ele tem 18 anos, que quer ser bebê, mas ele já disse que ele é adulto. Mas o Mário poderia ir para uma faculdade. Mas por que o Mário não vai para uma faculdade hoje? Por quê? Porque ele não consegue, ele vai para a escola e chega lá, o professor não está preparado para atender o Mário. E o Mário continua na PAI. Né? Então, é o meu muito obrigado. Eu acho que o recado ele foi bem dado. E muito obrigada. Muito obrigado, Elisângela, pela sua participação. Pode ter certeza que esse seu pronunciamento ele vai ter resultados, viu? Pode ter certeza disso. Eu gostaria de pedir desculpas à representante da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania, SEAS, a senhora Daniela Nunes. Na verdade, nós acabamos deixando de chamá-la para compor a mesa no momento adequado, mas eu gostaria, né, de poder contar com a vossa participação aí da tribuna da bancada do vereador Everton Vanderlei, a senhora Daniela Nunes, que representa a Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania. Nosso muito obrigado, nosso boa tarde para a senhora. Boa tarde. Eu, em nome da Secretaria de Estado de Assistência Social e representando a secretária auxiliadora Abrantes, agradecemos o convite, né, e fico muito feliz com todas as falas que tenho ouvido até agora. E também, até falando rapidamente sobre todos os episódios que têm acontecido, né, da desembargadora e a mídia, isso também nos leva a uma reflexão, como o colega já falou. Pessoas que pensamos ser esclarecidas, têm um pensamento preconceituoso, assim, nos leva também a refletir se nós estamos realmente fazendo, disseminando informações mesmo para que esse preconceito acabe. Né? Eu fico também pensando e angustiada com tudo isso, porque, apesar de estarmos dentro da esfera municipal aqui, alguns representantes estaduais, e eu penso muito também no interior do Estado, onde nós não temos nenhum tipo de apoio. Né? Fico feliz com a fala da vereadora de Parintins, quando fala com muito orgulho, né, das instituições, enfim, né, do aparato que tem Parintins, e pela sua luta, vereadora. Parabéns. E fico pensando nos municípios e nas comunidades ribeirinhas, onde esse acesso
é inviável. E quanto preconceito deve existir, quantas crianças, quantos adolescentes sem acesso aos seus direitos, né, e falta de escola, saúde, que a gente sabe que tudo isso tem que ser de uma forma integrada, né, para que ela possa se desenvolver com dignidade, ter acesso a tudo que é preconizado pelo Estado, pela Constituição, pelo ECA, enfim. Não vou me estender muito, agradeço aqui a participação, e a SES, enquanto Secretaria de Estado de Assistência Social, também está de portas abertas, está à disposição, e a secretária também se coloca à disposição para todos que quiserem contar com o apoio da SES. Agradeço, vereador, pelo convite, mais uma vez, e boa tarde. Muito obrigado, senhora Daniela Nunes. Muito obrigado pela participação. Nós estamos já nos encaminhando para o final da nossa audiência pública, mas agora nós vamos convidar as meninas do grupo de dança da APADAN, que vão fazer uma apresentação agora aqui para todos os presentes nesta audiência pública, nesse dia 21 de março de 2018. Uma data que nós temos, assim, o orgulho, a honra de estar hoje aqui, realizando essa audiência pública, debatendo, falando, desabafando também, porque é importante, e conhecendo um pouco mais da causa, conhecendo um pouco mais das demandas, dos problemas que acontecem. E, como eu falei, cada um de nós é responsável por isso. أنا عارف إن بعدي مستحيل تقدر عليه، وإن أنت جاي
ótima, foi ótimo. Parabéns a todas vocês. Parabéns ao grupo de dança da APADAN, que veio para prestigiar e para coroar esse evento, que eu reputo como extremamente positivo, exitoso. Eu acho que nós cumprimos o nosso papel de, mais uma vez, conscientizarmos, sensibilizarmos e demandarmos o poder público para mais políticas voltadas para as crianças, para os jovens e para os adultos. Eu acho que a grande aflição dos pais, sejam pais de crianças com síndrome de Down, com autismo, ou qualquer outra deficiência, é a preocupação de dizer: e quando eu não estiver mais aqui, quem é que vai cuidar do meu filho? Quem é que vai olhar com o amor e com a atenção que o meu filho merece? Então, o fato de lutar todos os dias para dar todo esse amor, toda essa atenção e garantir que eles tenham autonomia, eu acho que realmente esse é o grande desafio. Mas juntos eu tenho certeza que nós iremos conseguir. E podem ter certeza de que os vereadores aqui presentes, eu, vereadora Joana Dark, vereadora Terezinha Ruiz, que teve que se retirar para um outro compromisso, vereadora Vanessa de Parintins, os demais vereadores, vocês podem ter certeza que podem contar com esta casa para que essas dificuldades elas sejam amenizadas. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Esta Casa Legislativa sente-se honrada com a presença e com a contribuição que vocês deram ao nosso município. Agradecemos também aos servidores desta casa, todos os servidores que deram o apoio necessário, e eu declaro esta audiência pública encerrada. Muito obrigado.